Fala galera, Homem em Campo novamente. Como eu tinha prometido, um assunto não é polêmico, mas é muito importante. Importante pelo fato, primeiro, dos convidados, que eu reverencio. Segundo, a importância desses convidados para o glorioso Clube Náutico Capibaribe. E terceiro, a importância das informações que vão ser dadas aqui para que definitivamente o torcedor entenda o papel do nosso Conselho Deliberativo, de qualquer clube, principalmente do Náutico. Está aqui presente Dr. Nilton Moraes, meu amigo, militante nas eleições do Náutico. Está aqui nosso ex-presidente, Dr. Márcio Borba, né? Também militante e eterno conselheiro, presidente de comissões, sempre participou do Náutico em várias gestões. Então estamos em casa, estou sentindo tranquilo e vai ser bom, porque a gente vê muita gente falando sem propriedade na informação do que o Conselho faz, acontece, o que é para fazer. Hoje nós vamos esclarecer, vamos ter algumas perguntas, eles vão falar abertamente. Eu acho que vai ser muito bom. Boa noite, passar a primeira palavra para Nilton. Boa noite, Alexandre, boa noite, ouvintes. Estamos aqui prontos para responder, né, e esclarecer um tema muito importante, né, que muita gente não sabe exatamente qual é o papel do Conselho. Doutor Márcio. Boa noite, amigo Alexandre. Agradeço não só em meu nome, mas em nome da mesa do Conselho Deliberativo, à frente do presidente Aloysio Xavier, essa oportunidade para que a gente possa esclarecer, inclusive ao torcedor, sócio e ao conselheiro, é o público em geral que se interessa, como funciona o Conselho Deliberativo do Clube Náutico Capibaribe. Eu acho que com isso a gente vai dirimir muitas dúvidas e nós vamos esclarecer muitas questões. Costuma-se dizer que aquele que mais discorda é aquele que desconhece. Nós estamos aqui, esperamos ter a competência de poder esclarecer e ao final do programa o Alvirrubro conhecer melhor o Conselho do Clube Náutico Capibaribe. Ok, então vamos para a primeira questionamento meu, que eu queria entender como é que está e dentro do que está acontecendo hoje. Hoje o Náutico tem um conselho eleito com um presidente eleito. Eu queria que vocês explicassem quantos conselheiros e, principalmente, tem a mesa diretora e tem as comissões. As comissões, torcedor, só para você entender, ela serve para fiscalizar o trabalho do executivo e ajudar o executivo. Não existe conselho contra executivo. Existe conselho que é obrigado a fiscalizar, porque ele tem que defender o estatuto do clube, certo? Como a constituição de um país. Estou entrando bem nessa matéria. E ajudar. Dentro da lei, onde o conselho pode ajudar. Muita gente não sabe, mas o conselho arrecada dinheiro, ajuda nas campanhas. Tem um trabalho que os conselheiros fazem, né? Abre portas, resolvem problemas jurídicos, políticos, financeiros, que o torcedor não sabe. Muitos executivos tiveram sucesso porque tiveram ao lado o conselho. Então eu queria saber de vocês hoje, o Conselho do Náutico é composto por quantos conselheiros? Bom, hoje são 270 conselheiros eleitos, né? Tem mais 30 que são por indicação do próprio conselho, né? Que normalmente que seriam pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao clube, como também pessoas que tenham uma influência, né? Um grau de posição dentro da sociedade. Então, esses 300 compõem a base do conselho, mas também existem os conselheiros natos, né? Que são aqueles eméritos e beneméritos, né? Eméritos aqueles atletas amadores que se destacaram no clube e os beneméritos aqueles que prestaram serviços normalmente como dirigente dentro do clube. E ainda tem os ex-presidentes, que são chamados conselheiros permanentes, que aqueles, todo ex-presidente, ele pode ser um conselheiro. Ele não precisa se candidatar. Ele participa do conselho normalmente e como conselheiro permanente. Ele não precisa participar de chapa nenhuma. Então, assim se compõe o Conselho Deliberativo do Clube Náutico Capibaribe. Quantas comissões, presidente Márcio? São 12 comissões, 6 criadas pelo Estatuto, que são obrigatórias. Quais são?
Posso me lembrar de cabeça aqui. Comissão de Ética, a base, Finanças. Nós temos a comissão de Ética, nós temos as 12. Comissão de Ética, Futebol, Assuntos Esportivos, Legislação e Justiça, Projetos Estruturantes, Finanças, Patrimonial, Comissão de Obras, Assuntos Sociais, Artística e Cultural, Comissão do CT, Divisão de Base e Comissão da Memória. Por exemplo, Comissão da Memória é uma comissão regimental. O Estatuto propôs 6, o regimento, porque você tem o Estatuto, que gera 2 regimentos, o regimento do Conselho e o regimento do Clube. O regimento do Conselho criou mais 4 comissões. A Comissão da Memória, por exemplo, foi uma delas. E o plenário do Conselho, vendo a necessidade de estabelecer mais uma comissão, estabeleceu 2 comissões novas, ficaram 12. Nós estamos estudando agora, inclusive, a formação de uma comissão da confraria. E aí nós vamos ter proximamente uma definição se será de plenário ou regimental, já que a estatutária teria que haver uma reforma do estatuto. Essas 12 comissões têm 5 membros cada uma, presidido por um dos 5 membros, indicado pelo presidente do conselho. Os demais membros, os 5 membros, são eleitos pelo plenário. Há uma votação. Se o conselheiro quiser participar de uma comissão dessa e o nome dele não for escolhido, ele pode pedir um destaque e concorrer a uma vaga. Houve um consenso, nós elegemos as 12 comissões, vezes 5, 60 conselheiros participam e tem um presidente de cada comissão. Então essas comissões têm como finalidade acompanhar o executivo, fiscalizar o executivo, contribuir com o executivo. Todas essas comissões, elas refletem atividades do executivo. Isso. Tem de base, que Newton é o presidente da comissão da base. Eu sou presidente da comissão da memória, não existe no executivo uma atividade correlata, uma atividade do conselho, mas tem a comissão do futebol. E eles podem e devem se reunir frequentemente, analisar no que o conselho pode, numa interlocução com o executivo, colaborar. Não é ato intervencionista, nenhuma comissão tem direito ou poder de desfazer nada que o executivo faça, é apenas de assessoramento, a interlocução com o conselho e o plenário naquele assunto específico. Então o conselho ele é muito dinâmico. A gente sabe que o torcedor, que todos nós somos, ele muitas vezes enxerga o conselho como um poder superior ao executivo que possa intervir. Puxa, o conselho deveria intervir, o conselho deveria chamar o presidente e dizer que esse treinador não dá certo, esse lateral é ruim. Não há essa hipótese, porque na divisão de poder, e isso não foi uma coisa feita em petit comité. O estatuto foi elaborado por uma comissão que Newton fez parte, Maurício Pina, que é o vice-presidente do conselho, fez parte, outros grandes alvirrubos fizeram parte, propuseram ao conselho na época, em 2015, o conselho analisou todos os artigos, aprovou, foi para uma assembleia de sócio, a assembleia de sócio fez mudanças, exigiu adequações, elas foram feitas e, por fim, os sócios do Náutico aprovaram o estatuto. Então, na hora que se aprova a coletividade do estatuto, tem que se seguir. O estatuto deu origem ao regimento do conselho, que eu fui o relator, e ao regimento do executivo, que eu também fui o relator. Então, esse conjunto de normas é que determina os poderes, os deveres, as obrigações de todos dentro do clube. Então, é esse o conselho, a função do conselho. É importantíssima, também é fiscalizar o executivo. Existe o conselho fiscal, que é um poder autônomo do clube, que ele vai tomar as contas do executivo e dar um relatório para o conselho. Até para ter uma transparência, né? Eu, como executivo, por exemplo, se eu tivesse minhas contas, todas elas, se eu fosse o presidente, aprovada pelo conselho, é uma garantia que eu tenho de que está tudo certo, tudo organizado. Isso, ajuda o conselho. Então, veja, os poderes do Náutico, a Assembleia de Sócios, o Conselho Deliberativo e o Poder Executivo, e o Conselho Fiscal. E isto funciona de forma harmônica. Quando não funciona de forma harmônica, cria instabilidade política no clube. E é o que todos nós estamos trabalhando diuturnamente para evitar. É um conselho que não é aliado do executivo, nem é oposição ao executivo. Nós somos parceiros nessa luta de trazer o Náutico de volta para as glórias do passado. Alexandre, você foi muito feliz
quando disse que o papel de cada comissão é acompanhar o trabalho daquele departamento e também colaborar, né? Ver como é que você pode contribuir, como que a comissão pode contribuir para que ele realize realmente um bom trabalho. Então isso é fundamental, né? E a importância do Conselho, como o Márcio destacou, toda decisão importante ela passa pelo Conselho. Se ela for extremamente importante, aí tem que passar até pela Assembleia de Sócios. Por exemplo, você não pode, uma SAF, por exemplo, além do Conselho aprovar, tem que ir para a Assembleia. Tem que passar também pela Assembleia. Uma alteração no Estatuto. Você fazer um novo Estatuto, o Conselho pode até propor, faz, mas ela tem que ser submetida à Assembleia Geral de Sócios, que é o poder maior do clube. Sim. Mas, fora disso, qualquer decisão importante e relevante, ela tem que ser submetida ao Conselho, como foi o caso até da destinação desse dinheiro do Grupo Mateus, né, da rescisão. Já que você entrou, eu ia perguntar outra coisa, Nilton, mas já que você entrou nesse assunto, eu já vou construir ele. Torcedor, vamos lá. Vamos tirar a emoção e vamos pensar com a razão. O Náutico, na sua RJ, na sua recuperação judicial, o que é que acontece? O Náutico sofria, como outros clubes, vários bloqueios, leilão de sede, leilão de estádio, bloqueio na conta, bloqueio em bilheteria, uma loucura. Ok. Com o advento da recuperação judicial, onde é uma decisão que a justiça determina se aceita ou não, são em duas etapas. Você entra com pedido de recuperação judicial, o juiz dá uma liminar, para que você tenha tempo para preparar a sua recuperação judicial. Para você poder preparar, ele dá a liminar para blindar o clube, para blindar uma empresa, para que a empresa não sofra bloqueio, retenção de receita, leilão, até ela se organizar. São 6 meses de data que você pode prorrogar por mais 6 meses o pedido e apresentar um plano de recuperação. Ou seja, você está dizendo que está devendo, que tem um problema, mas que com essa nova gestão que você vai fazer, inclusive de recursos que estão entrando, você vai conseguir recuperar a empresa, o clube. Então, para que o juiz aceitasse da estratégia do corpo jurídico do clube, no qual o presidente Becker participou, como advogado na época e depois como hoje é o presidente. Foi dado como garantia esse contrato. Esse contrato ele dava um lastro, né? Então os credores, a justiça mandou os credores esperarem, tinha o lastro desse contrato mais a questão da Odebrecht, né, que é o acordo, que isso aqui dá um lastro para, o Náutico tem chance de se recuperar. Fora que você tem outras receitas. Se você vai para a Série B, você tem renda, você tem televisão, você tem verba de marketing, você tem todo um departamento de marketing que é coordenado hoje, inclusive, pelo meu amigo Kleber Medeiros, que tem muita competência. Né? Você tem um departamento de marketing comercial, que você vai vender a marca do clube, que você vai trazer parcerias, etc. O Grupo Mateus fez o contrato. E depois ele quebrou o contrato. Está em contrato que ele pode quebrar e tem uma multa. Eu não entendi bem, mas houve um bafafá dizendo que o conselho não autorizava o dinheiro mudar. Eu entendi que não é o conselho que primeiro esse dinheiro está preso na justiça, um compromisso do Náutico. Porque também se o Náutico quer compromisso com a justiça, ela abre tudo, aí você vai ver um monte de execução, leilão. E tentaram ainda, que eu fiquei sabendo, queria que vocês tentaram ainda dizer que esse dinheiro era para ser apresentado para o futebol. Eu digo, primeiro, o futebol não contava com esse dinheiro. O futebol fez seu orçamento, porque eu até participei no início do orçamento, o problema é que gastaram errado. Fato. 2. Quem disse que esse dinheiro fosse futebol ia dar certo? 3. Esse dinheiro é da justiça, não é do Náutico. Estava lá lastreando a nossa RJ, que está ainda para ser apresentada. Se a gente faz essa arbitrariedade, a justiça vem para cima. E assim, pelo que eu saiba, pelo que me consta, o presidente, o senhor Bruno Becker, e o próprio advogado da RJ, doutor Beltrão, aconselharam a não quebrar o acordo com a justiça. Não se quebra o acordo com a justiça, não é assim. Então eu queria dar a oportunidade para que vocês explicassem. Foi boa a oportunidade pelo seguinte.
isso que você falou é o extrato da verdade. Mas repito o que disse no início. Quem mais desconhece é quem mais discorda. As pessoas poderiam, pelo menos, para tecer críticas, comentários, Claro. falando principalmente dos alvirrubros, ler o estatuto que está no site do Conselho e ler os regimentos. Aquela verba foi dada no plano de recuperação judicial lá no início, junto com a rescisão da Odebrecht. Então, a rescisão da Odebrecht e o contrato do Matheus, que ao longo de 20 anos reverteria para o Náutico algo próximo de 31 milhões, em 10 anos, que é mais ou menos um período que se estima para a recuperação judicial, 10, 15 anos, De 10 a ele 14. traria 16 milhões para o contrato. Mas a Odebrecht, essa é a lógica financeira inicial. Eu apresento um plano de recuperação para a justiça e para os credores, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar o dinheiro, senão ela é inviável a partida. A partir do momento que o Matheus, usando o direito seu, rescindiu o contrato do Matheus virou 3 milhões líquidos para o Náutico. De 30 caiu para 3. Para 3. Então já é uma tarefa hercúlea e Dr. Rodrigo, com extrema competência, está conduzindo essa solução. E isso precisava ser discutido naquele momento que estava acontecendo com o Conselho. Então o presidente Bruno Becker demonstrou interesse em discutir esses assuntos e outros assuntos que os conselheiros estavam demandando. Então foi feita a ata da reunião do dia 23 de abril. Veja, se alguém tivesse lido a ata antes de tecer qualquer comentário, viria o seguinte. Item 4. Exposição do presidente do Executivo ou de quem este designar sobre os seguintes assuntos relativos ao Clube Náutico Caparibe. A. Recuperação judicial. B. SAF. E daí vinha outros. Então, o que o Conselho convidou o Executivo a expor, explicar, esclarecer. Nada tinha a ser deliberado. Porque também é norma do clube, do Conselho, que qualquer deliberação tem que constar da ata. Se a deliberação não constar da ata, ela é nula. Porque eu, que sou conselheiro, não vejo uma deliberação sobre um assunto que me interessa, eu digo, olha, eu não estou podendo ir hoje, eu não vou. E é deliberado na minha ausência? Não, tem que ter. Portanto, aqui não tinha deliberação. Nós não nos reunimos para dizer se os 3 milhões vai ficar no Executivo ou no Conselho. E não houve ninguém na reunião, o presidente Bruno Beck e a vice-presidente Tatiana Roma estavam lá, que levantaram a proposta de rever o que ficou decidido no Conselho anteriormente e rever o plano de recuperação judicial do clube para tirar esses 3 milhões ou uma parte dele para o futebol. Essa possibilidade ou esta suposta decisão do Conselho sobre manter os 3 milhões nunca houve. Às vezes a gente se surpreende, porque se o Conselho não tivesse uma assessoria de imprensa, diria, olha, eu vou então procurar em qualquer fonte a verdade. Mas o Conselho tem uma assessoria de imprensa, Marcelo Aragão, todos conhecem, e que é simples para saber qualquer assunto do Conselho. É ligar para o assessor de imprensa e perguntar, ô Marcelo, vai haver a deliberação hoje dos 3 milhões? Ele teria explicado na própria ata. Depois, logo após, Marcelo, terminou agora a reunião, deliberou-se sobre os 3 milhões? E ele diria, não deliberou-se porque não estava previsto, nem pode ser deliberado. Estava em ato. Isso é o que aconteceu em relação a essa polêmica dos 3 milhões de futebol. Fica parecendo que o Conselho optou na reunião por destinar a recuperação e não investir no futebol. E isso não é verdade. Eu acrescento, por exemplo, para que fosse deliberado, precisaria que alguém tivesse proposto alguma coisa. Não houve essa proposição. Nem do Executivo. Nem do Executivo. Por isso que não fazia parte da pauta. Mas eu confesso até que eu fui para a reunião com a ideia de, se houvesse alguma posição, de defender até que o dinheiro fosse uma parte destinada para o futebol, outra parte para a recuperação judicial. Mas depois que o Dr. Caú ele explicou, não ficou mais dúvida nenhuma. Porque exatamente aquilo que você falou, Alexandre, o dinheiro tinha sido utilizado como garantia de que o Náutico ia honrar. É lastro. Porque a recuperação judicial, o Náutico entra com uma condição de valor muito favorável. Sim. Há uma redução drástica, mas você tem que honrar. Se você não honrar, não é o Náutico, qualquer empresa ou qualquer clube que não honrar a recuperação judicial, o caminho pode ser a falência do clube.
certo? E o Ou da fechamento. empresa. Ou da empresa, ou de qualquer instituição. Ou de qualquer instituição. Não é que o Náutico, muita gente diz, o Náutico então está falido. Não. Não. Vale para qualquer empresa. Então você tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade em relação a isso. Fora isso, o plano é aprovado numa Assembleia dos Credores. Exato. E você, para isso, precisa que tenha alguns credores, somente os pequenos, que estejam a favor do plano. Então, com esse dinheiro do Grupo Mateus, o Náutico também, esses 3 milhões, pode negociar com uma quantidade muito grande de pequenos credores. Mas que tem voto. E que, normalmente, são questões trabalhistas. E que tem voto na Assembleia. Classe 1 que eles chamam. Então, com isso, você consegue. Porque se seu plano não for aprovado, é submetido um plano pelos credores, numa situação muito mais desfavorável para o Náutico, e o Náutico fica numa situação muito prejudicada. Isso foi muito bem explicado pelo doutor Caú, e aí ninguém, absolutamente ninguém, pode ser até que alguém pensasse em falar contrário. Mas ninguém. E na hora eu garanto a você que a grande maioria queria ou todo o dinheiro para o futebol, ou pelo menos uma parte, como era o meu caso. E todo mundo aí reviu sua posição. Todo mundo reviu, inclusive o doutor André Campos, que queria que fosse destinado para o futebol, mas ficou muito claro que não teria a menor lógica em fazer uma coisa desse tipo. Como você lembrou, o Náutico o futebol ele tem que procurar criar receitas novas, né, para poder suprir as necessidades que tenham adicionais. E arrumaram o dinheiro, houve investimento, vários alunos colaboraram. O problema que o torcedor às vezes fica chateado, eu entendo, gastaram mal, meu patrão. Estão mandando, já vai pro 8º que vão mandar. Como é que do Pernambucano pro brasileiro você manda quase 8 embora e traz mais 6? Quer dizer, não vamos tirar a responsabilidade de uma área para outra. Me permita, Alexandre, veja, pegando um gancho nessa questão, a gente houve muita demanda. O conselho não se pronuncia em relação a isso, o conselho não se pronuncia em relação àquilo. O que é que faz o conselho? Nós estamos aqui nessa oportunidade explicando. Claro. Nós relacionamos todos os pontos polêmicos que a torcida, que os sócios, os conselheiros estão levantando e fizemos 2 reuniões de revisão. Na primeira discutimos RJ e SAF. Não deu para discutir o resto, porque temos um limite de horário, são 22 horas. Na reunião seguinte, agora no início de maio, o presidente Aloysio pautou de novo. Então, nessa última reunião, nós discutimos operação de jogo. A gente houve muita reclamação, estou entrando pela Manuel de Carvalho, tá calor e tem policial, papapá. Agride torcedor. Botamos operação de jogo para ser discutido no conselho. Muito bem, tem a comissão de futebol, tem a comissão que pode se envolver com isso e o conselho se envolver com isso. E foi discutido, o executivo mandou um representante. A segurança, até o coronel Silvestre se apresentou, está voltando ao clube, etc., falou sobre a segurança, etc. Tal. Futebol profissional e de base. Estava lá o diretor de futebol remunerado, Betão. Mas deixa eu só perguntar, presidente. Betão foi representando o futebol profissional? Não, foi Tiago, Betão. Porque Betão só mexeu com base, né? Ele hoje no Náutico, a função que nos foi apresentada é que ele está contribuindo com o profissional. Então foram Tiago, Betão, teve também mais 2 diretores. Tem mas eu me lembro, o Ítalo, né, que saiu. Não, diretor remunerado. Tem o... Que é o gerente de futebol. O gerente de futebol é o... Deu um branco. Léo Fraco. Léo Fraco. Léo Franco. E teve um quarto. Até me perdoe os amigos de, no momento, não lembrar o nome de todos, mas Rodolfo, eu lembro do Tiago. Não foi Rodolfo. E tinham 4 do direção de futebol. E discutir de base. Confraria, que foi um tema adiado, porque não deu tempo, e quadro de associados que a gente também discutiu. Principalmente eu e Nilton, que temos muitas críticas construtivas em relação à gestão da Futebol Card, porque os números não batem, enfim, uma série de elementos. Nunca tem toda eleição a confusão no Náutico. Pronto. Não tem quem pagou, a relação sai toda errada, o sócio vem errado. Então, veja, o Conselho proporcionou aos Conselhos 3 horas de debate sobre todos esses temas, e o Executivo mandou seus titulares de cada área. Bom, se
ocasionalmente não foram feitas perguntas corretas, se não foram levantadas as questões que são levantadas no dia a dia, aí não é mais uma questão, por exemplo, da mesa. O Conselho propôs e o Executivo aceitou esse debate e ele foi preparado para esclarecer tudo e colher sugestões. Então o Conselho está agindo, trazendo o Executivo, debatendo, conversamos muito no futebol. Eu estava presidindo a sessão, talvez nem devesse fazer pergunta, mas pela questão importante que a gente tem ouvido, perguntamos sobre os critérios de contratação, principalmente de atacante. Foi muito discutido. Isso tudo vai para a ata e está gravado. Então, para esclarecer o torcedor que o Conselho tem agido nos estritos limites do estatuto e do regimento do Conselho. Tem se posicionado. Tem se posicionado, mas não tem força de intervenção em alguns assuntos. Até porque dentro do Conselho existe uma pluralidade de opiniões. Uns podem achar uma coisa que é bom, esse debate. Então, esclarecer, o Conselho está ativo, além de se envolver em todos os assuntos que são caros ao clube, tem feito as comissões trabalharem, também está fazendo um trabalho importante de recuperação do patrimônio. O presidente Aloysio determinou que na nossa gestão nós queremos entregar os 3 andares que são de responsabilidade do Conselho. O memorial no térreo, o museu no primeiro andar e o Conselho no segundo andar, com retrofit. Já estamos em fase de contratação de Múcio Jucá, que é nosso eterno amigo e arquiteto. Estamos trabalhando fortemente para acolher o conselheiro. A gente tinha uma reunião, como nós estamos tendo, de 180 conselheiros e muito calor, só com 2 ar-condicionados, pessoal suando. Nós compramos ar-condicionados novos para dar conforto àqueles conselheiros que pagam R$14 mil pelo seu mandato, que é a contribuição mensal obrigatória, que além do trabalho que o conselheiro dedica ao clube, ele também tem a obrigação de contribuir com o conselho. Isso mensalmente sustenta o conselho e ajuda no executivo quando precisa. Ajuda várias situações. Estatutariamente a base e o Remo, e também colabora com outras áreas. O CT colabora estatutariamente, obrigação 10% para cada um, nós revertemos para essas 2 atividades. Então, além disso, nós temos que oferecer conforto para o conselheiro, pelo menos não suar na sala, hoje já está climatizado. Ter, por exemplo, o som, era um som alugado, porque um amigo fornecia, mas nós compramos um som do conselho. Nós estamos começando da parte de recepção aos conselhos e vamos reformar aquilo, temos muitos projetos e estamos atrás das soluções. Então o conselho está trabalhando nos limites máximos do estatuto do regimento do conselho. Quando fala de som, torcedor, é porque, como é gravado, e você fala no microfone, os conselheiros pedem a palavra, então tem que ter esse material. Mas aí, torcedor, até eu vou confessar, eu já fui conselheiro, mas não fiquei muito tempo. Confesso que não sei se o termo é certo, pluralidade de ideias e divergências, às vezes eu fico meio, como Newton diz, não sou muito de discutir as coisas, né? Tem que fazer. Mas eu queria aproveitar, Alexandre, destacar que nessa gestão, não vou dizer que em outras não aconteceu, sim, claro, mas nessa gestão, muito claramente, todos têm tido o direito de falar, expor suas posições. Tenho recebido essa crítica construtiva. Todo mundo tem direito de se posicionar, defender e é escutado. E você está vendo pelos temas que Márcio abordou, que são temas relevantes, né? Agora, além disso, tem conselheiro que quer só ter o título de conselheiro. Sim. Ele não vai para reuniões, ele não participa, ele não se envolve, sabe? Ele apenas tem e paga a mensalidade. Eu conselho tão importante que, após as eleições, antes até de tomar posse, Bruno Becker me perguntou se eu queria algum cargo no clube. E eu disse que não queria, porque eu não queria sair do conselho. Então eu queria permanecer no conselho, e nesse período, eu acho que talvez tenha sido quem mais fez. Eu já fiz 5 ofícios. Sim. O último foi exatamente o tema que Márcio abordou agora, para que o executivo vá lá, para a gente discutir esse contrato da Futebol Card e entender melhor esse contrato. O esporte porque mudou. Eu, assim, vendo superficialmente, não, é muito ruim. além da má qualidade,
Eu acho ele conheço. extremamente danoso ao clube do ponto de vista financeiro. Sport mudou, Curitiba mudou, Ponte Preta mudou. Não tô falando nem dos grandes. Tá até com esse, eu conheço o pessoal que tá lá, inclusive, no Sport. É um pessoal, é a maior do mundo, né? É da Noruega, mas aí a gente fala. Mas, torcedor, então, cheguei à conclusão do seguinte: veja bem, como é engraçado as coisas, né? Fazendo uma analogia ao Brasil, nosso país, a Casa do Povo é a Assembleia, são os deputados. A Casa do Povo do Náutico é o Conselho, não é o Executivo. Você veja, eu já ouvi de dirigentes, ex-dirigentes, o Conselho é meio elitista, o Conselho não. O Conselho do Náutico tem todo tipo de pessoa que queira contribuir, da forma que puder. Isso eu sei porque eu sei quem está lá. 2, pelas pautas, pelos assuntos e pelas cobranças, estendendo a mão para ajudar, o Conselho tem defendido o torcedor. Se você olhar daqui, as comissões são os valores que o clube tem. Cuidar da base, futebol profissional, que é o carro-chefe, esporte amador, a infraestrutura do clube, CT, que é nosso, né? A parte que o presidente Márcio está hoje na frente, que é o memorial. Então, assim, veja, finanças, que é de praxe, né? Finanças, comissão de ética. Tem comissão de projetos estruturantes também, que é para ver SAF, recuperação judicial. Exatamente. Quer dizer, o conselho realmente, quem representa você, torcedor, quem representa você, sócio, é o conselho, não é o executivo. E lhe digo, veja, o conselho, as pessoas, é bom que essas conversas as pessoas vão entendendo melhor. O conselho é elitista. Primeiro que elite eu não considero pejorativo, né? Eu me lembro do filósofo carnavalesco Joãozinho 30, diz que quem gosta de pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Então, não temos nada, o conselho não tem nada de elitista. O conselho hoje tem 270 membros eleitos, como o Newton destacou, e nós não conseguimos completar os 270. Quem quis ser conselheiro e estava 3 anos de sócio e um ano em dia, conforme o estatuto, foi eleito. A ponto de nós não conseguimos compor os 270, mesmo reunindo as 3 chapas no consenso que nós trabalhamos com a comissão de transição. Todos os companheiros que estiveram lá conosco, Roberto Selva, Ivan Pinto da Rocha, Cláudio Menezes, Paulo Monteiro, Roberto Pimentel e eu. Fizemos um consenso. Ao final, elegemos 266, faltaram 4. Então, quem quis ser conselheiro foi sem nenhuma Ainda tem restrição. vaga aberta? Não, porque quando a gente terminou a eleição, que a comissão eleitoral impulsou, acabou ali. Mas o plenário do conselho identificou que, na verdade, houveram coincidência de nomes, renúncias depois da eleição. E os permanentes também. Os permanentes, os ex-presidentes que por acaso estavam na chapa, mas não poderiam estar, não precisariam estar. Então, para que viessem mais alvirrubros, nós abrimos a princípio 18 vagas de permanentes que já tinham um mandato, renúncias e uma duplicidade, um erro de grafia, 4 duplicidades na relação. Bom, abriram 18 vagas e foram preenchidas por 18 sócios que queriam ser conselheiro. Então, repito, quem quis ser conselheiro no Náutico, que tinha as condições estatutárias, foi. Portanto, não há nenhum tipo de discriminação a ninguém. Tem uma pessoa que eu gostaria de ver no conselho. Por alguns motivos, eu vou relatar aqui para os senhores. Primeiro, pela caminhada e a coragem que teve e que vem tendo, agora não, que ele mergulhou, mas teve por 2 vezes. Segundo, porque já demonstrou, as pessoas podem até não concordar, e eu em alguns momentos não concordava. Nilton sabe de quem eu vai imaginar que eu estou falando. Que é também, mas nunca tirei o mérito. Eu, inclusive, aqui no programa passado, eu falei alguns nomes de ex-presidentes que eu não me dou, não tenho afinidade nenhuma. Mas eu disse, os caras não são nem menos alvirrubro, nem mais alvirrubro que eu. Apenas pensando totalmente diferente de alguns pontos. Eu acho que se a gente pudesse fazer um gesto, até porque ele também tem muito a contribuir, era tentar ver uma vaga para o senhor Plínio Albuquerque. Isso aí, sobre esse assunto, e aí falando para os ouvintes, havendo vaga
E hoje, até por uma falha nossa no estatuto, né, porque a gente usou a palavra vacância para poder substituir a vacância. Na minha interpretação e na dos outros membros, ou pelo menos de boa parte deles, podia haver também uma vacância temporária, mas não é. A vacância é a saída definitiva de alguém. Por exemplo, um conselheiro renuncia ao cargo, certo? O conselheiro faleceu, então aquela vaga aparece, né? Quando, na verdade, a interpretação da gente também é que haveria uma substituição temporária no caso do conselheiro que pedisse uma licença. Por exemplo, eu sou conselheiro, grande, vou morar fora um ano, peço licença, abriria a vaga pelo menos naquele ano. Naquele período, e aí sempre tem conselheiro pedindo licença, haveria essa possibilidade, certo? Então, havendo essa vaga hoje, sendo a vaga definitiva, essa outra, eu fiz uma proposta, tem um dos ofícios meus, tentando que, havendo pedido de licença, possa haver a entrada de algum conselheiro, certo? É um dos meus ofícios. Ótimo. E nesse caso, havendo vaga por renúncia ou falecimento, 10 conselheiros podem pedir a inclusão de alguém que esteja atendendo os requisitos que o Márcio falou. Isso. Né? 3 anos como sócio e em dia com 1 ano nas suas mensalidades, sem nenhuma brecha. Então, Plínio, chegou um requerimento agora pedindo a inclusão de Plínio com a solicitação de 10 conselheiros, porque existe vaga de algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas que renunciaram mais recentemente. Então, isso vai ser submetido ao plenário do Conselho. Já tem os 10 que pediram. Tem a assinatura dos 10, acredito que seja aprovada e eu já digo de antemão que sou favorável à inclusão dele. Torcedor, você às vezes não conhece o dia a dia e a gente vai entrar em alguns assuntos específicos do futebol, que é importante, mas eu já tive brigas homéricas com esse cidadão chamado Nilton Moraes. Muitas. Mas, meu amigo, a gente nunca faltou com respeito, porque essa dupla que está aqui tem muito serviço prestado ao Náutico. Muito, muito. Na verdade, eu não gosto de polemizar assuntos que já estão enterrados. A eleição do Náutico, ela está definida. Mas se não fosse Nilton na oposição, o seu Bruno Becker não tinha ganho, não. Então, assim, vou chamar de juntada. A juntada da oposição também se fez valer pelo trabalho que o seu Nilton Moraes fez. E por ele acreditar, não contra A, B, eu sei que ele tem, tanto é que ele se dá com Diógenes, se dá com fulano, ajudou quando precisou, quando foi chamado, não tem problema. Agora, eu tenho que acreditar em algumas coisas, então, no momento, eu tenho algum voto. Eu, no momento, achava que deveria apoiar, na época era doutor Aloysio, na época era Plínio Albuquerque, teve várias mudanças, reviravoltas jurídicas, tudo, terminou-se o Bruno Beck e Tatiana hoje na presidência do Executivo, coisa que eu acho que não está legal. Eu acho que não está boa, não. Mas isso é outro tema. O tema hoje é conselho, né? Mas eu também não podia deixar de posicionar, até porque é meu jeito. Eu queria falar um pouco de algumas comissões, que o torcedor pergunta, sim, e ajuda como? Então, Nilton, eu disse aqui no último programa também, em alguns outros programas, no último eu bati muito forte nisso, na informação. Fica o torcedor falando de SAF, de não sei o quê. Cara, cuidado. Tu tá vendendo tua alma. Cuidado. Eu digo, Alexandre, gostaria, para mim o modelo perfeito é um conselho responsável e dinâmico, que nem o presidente Márcio falou, uma gestão competente e profissional, inclusive profissional, mas fala profissionalizar o futebol, profissionalizar logo o clube todo. De repente, não tem mais que ter, a gente vota no parlamentarismo que contrata uma empresa para gerir o clube, inclusive o presidente. Quem sabe? Eu não sou dono da verdade, aqui me surgiu. Mas eu acredito num conselho responsável dinâmico, num executivo competente e uma divisão de base fortíssima. É melhor que qualquer SAF. Se tem isso aqui, esqueça. E tá aí Palmeiras. Eu quero até abordar, porque para mim o futebol profissional evidentemente é essencial. É o carro-chefe. Porque
é o carro-chefe e é quem dá a sustentação presente ao clube, né? Por exemplo, se o Náutico não atingir determinadas colocações, ele não disputa a Copa do Nordeste, ele não disputa a Copa do Brasil. Perde grana. Ele não tem o acesso, ele pode sofrer até o descenso. Então o futebol é essencial por conta disso. Mas eu digo a você que a base só não é mais importante para o clube do que o futebol por causa disso. Porque o futebol é o presente. A base é o futuro do clube, é a garantia do futuro do clube. Isso. E você tem, inclusive, inúmeros exemplos aí, né, de clube. Você vê o trabalho que o próprio Vitória, né, desenvolveu por um período com extremo sucesso, com ganhos financeiros fabulosos. Isso. O Santos e todos os times grandes. E é o que a SAF faz, investir também na base para revelar valores. A gente hoje sabe que a base sofre muito, né? Porque, embora todas as gestões digam que a base é prioridade, a prática mostra diferente, porque a pressão é em cima do Mas futebol. a culpa é de vocês, porque eu entreguei o projeto de verticalização e não abro mão. Tive aqui no programa passado com o Luiz Gonzaga, profundo conhecedor, rubro-negro, mas profundo conhecedor, trabalhou, foi diretor de base, fez curso da CBF, fez curso na faculdade de futebol, conhece, e a gente discutiu, ele também concorda com a verticalização, só de forma um pouco diferente da minha, que é o que você uma vez comentou, Nilton, que é sobre a direção. Você acha que tem diretores mais específicos para cada um, ele também acha, eu já acho que tem que ser um só. Mas isso aqui a gente sente e resolve. Mas, Nilton, 100% concordo contigo. Se a base não tiver um olhar clínico de futuro, é como uma nação. Se você não olhar o jovem como futuro de um país, tá morto. Exatamente. Tá morto. Se você não der uma formação ao jovem, você não vai ter futuro. E aí, vou fazer pergunta de leigo, tá? Porque realmente eu não tô por dentro do Náutico no seu dia a dia. Eu acrescento até, Alexandre. Pois não. Eu, se fosse dirigente do Santa Cruz vai ficar sem jogar até o próximo ano. Sim. Era para dar uma carga tremenda na base. Eles estão dando. Olhando a base, espero que sim. O problema é que o problema financeiro é grande. Até cobrando ingresso. Você sabe, o torcedor de Santa Cruz é um caso a ser estudado, é um fenômeno. Ele vai. Então, que vá, que faça. Era aproveitar esse período para ele formar atletas e formar um time que ele possa ter uma sustentação aí, no futuro. Eu gosto de um cara que está no Náutico. Um treinador de futuro, aquele menino. Se ele não enlouquecer no meio do caminho, porque no futebol tem isso, então o cara às vezes enlouquece. E aí acha que é modo que é. O presidente Márcio Borba já viu muito jogador passar por isso lá. Nilton está no Náutico há muitos anos, já viu vários jogadores. Eu brigo com o Nilton 24 horas. Porque Nilton gosta de Giancarlo. Meu irmão. Não, meu irmão. Eu quero morrer, né? E ele brigava comigo na reunião. Lá da oposição. Eu digo, rapaz, eu gosto de Giancarlo, mas para jogar Série C. E Giancarlo fez gol pelo Juventude. Ele manda mensagem pra mim, ó, Giancarlo fez gol na primeira divisão. Eu digo, agora tá louco. Fez 2, em 2 tem pequeno, né? Mas nesse time eu acho que cabia. Fácil. Veja, só um adendo em relação à SAF. O Náutico foi privilegiado, porque por conta dessa maturação da SAF, nós não fomos o pioneiro. E nós estamos tendo a oportunidade de ver o que deu certo e o que deu errado. O que é que deu errado no Cruzeiro, no Vasco, Figueirense, América de Natal. E ver que o Vitória, que não é SAF, foi campeão baiano em cima do Bahia, que é uma SAF do City. Está na Série A. Então, isso tudo eu acredito que esteja amadurecendo o Náutico para estudar melhor a questão de SAF. Eu gosto muito da Fortaleza. Exatamente. Quer dizer, a SAF não é um modelo assim, olha, você quer a SAF, não. A SAF é uma construção do investidor com o clube, que está cedendo sua marca. O Náutico estaria cedendo uma marca de 123 anos. E o investidor. Agora, vamos separar, torcedor. O investidor, o cara rico que vem patrocinar uma SAF, não é alvirrubro. Ok? Ele está visando o lucro. O negócio. E ele não está errado. Então, talvez esse objetivo final de vitória, conquistar título, formar grandes clubes, etc., precise ser compatibilizado entre o Náutico que quer isso, quer vitória, quer título, é o que atrai torcedor, é o que recupera gerações, e o investidor que quer ver o dinheiro.
Então chega em determinado momento do campeonato, o ídolo do clube recebe a proposta do Atlético de Madrid, do Barcelona, ele manda embora, porque ele vai ver uma oportunidade de lucro e a gente pode perder o campeonato. Então tudo isso o Náutico está tendo um privilégio de estar estudando calma e pacatamente, e isto tudo passará pelo Conselho. E como primeiro secretário da mesa, eu lhe afianço que não só os conselhos passados, que eu fiz parte, Sim. mas esse conselho, por estar sendo assediado várias vezes sobre o assunto SAF, ele está se preparando para receber uma proposta SAF e detalhar nos mínimos minimoros e de forma muito transparente, para que a gente, se for o caso, tome uma decisão pensada, porque a princípio, geração nenhuma tem direito de vender o Náutico, porque não fomos nós que construímos. E como a gente não pode consultar 123 anos do nosso antepassado, eu tenho que garantir um negócio que não tenha risco para o Náutico. Entendemos que na Série C, jacaré é tronco. Passou, o cara se agarra para atravessar o lago. Mas é nessas horas que nós temos que fazer a diferença com o Conselho Deliberativo, com o Executivo, e procurar saídas, boas saídas, mesmo nós estando na Série C. Vejo na tabela da Série C alguns clubes que eu imagino que estejam disputando o campeonato dele, porque nunca tiveram na A. E tem uns até que não querem. Não tem estrutura. Passearam na B e voltaram para C. Eu entendo que alguns clubes da Série C estão no seu campeonato. O Náutico, a nossa ansiedade com treinador, com jogador chuta uma bola fora, esse cara é ruim, ontem era bom. O cara é ruim, não presta para nada. Essa pressão é porque o torcedor do Náutico tem uma história particular onde ele está ansioso, ele está agoniado, ele está incomodado, está irritado por estar numa série que efetivamente não é a nossa. Até um dos diretores na reunião do conselho usou uma frase que eu achei correta. Disse: presidente, o problema não é o Náutico, é a série. Então não é que a gente não consiga trazer jogadores para jogar no Náutico, é porque a Série C, o jogador mira os 20 clubes da B, dá 600 jogadores, depois mira os 20 clubes da A, depois mira os 20 clubes da B, mais 600 jogadores, 30 por cada clube, para depois ele pensar na Série C. Aí o Náutico é a estrela da Série C. Mas isso tudo nós estamos passando. Nós vamos passar. É normal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Agora nós temos que ter coerência, amadurecimento, para não vender, mal vendido, o nosso maior patrimônio, que é a nossa marca e nossa torcida. Torcedor, porque eu até vou perguntar a Nilton aqui daqui a pouco, mas só para fazer um adendo que o presidente falou. Eu concordo até a última frase dele. Se você elege alguém que está gerindo o clube e depois você se arrepende ou não gosta, você pode tirar. Mas o que o presidente falou, Márcio Borba, é certíssimo. Se você vende, acabou-se, viu? Por exemplo, o Cruzeiro foi vendido lá para o rapaz que é cruzeirense, como poderia para outro rapaz. Ou seja, não houve mais gerência da torcida, do sócio, do conselheiro do Cruzeiro para dizer a Ronaldo quem ele pode vender e quem não pode. Ele vende para quem ele quiser, a dele. Então o que o presidente Márcio Borba falou na gestão você vai e vota, daqui a 2 anos tem de novo. E você pode trocar ou não. Daqui a 4 anos tem para o conselho. E você pode trocar ou não. Quando vende, não dá. A única coisa que eu discordo, presidente, é esse dirigente que eu acho que eu já sei quem é o rapaz, cidadão, que ele tá com conversa. Jogador quer emprego. Você viu Vasco, Botafogo, Palmeiras, e quando caiu para B, Inter, uma fila de jogador querendo jogar, porque o cara tem emprego durante um ano. Porque não importa se ele vai perder o campeonato regional. O foco é voltar da B para A. Então o cara vai trabalhar o ano todo, a não ser que ele seja ruim, péssimo. No Náutico, eu vi muito jogador querendo vir. Muito jogador que não quis vir, não foi por causa da série. Foi por causa do clube. A forma de gestão, as confusões, você trocar 5 treinadores no ano, 4 treinadores no ano. Também. E ele quer jogar. Vai ficar na B ele fica às vezes disputando, na C ele vem, joga e sabe que vai ter o acesso, porque o Náutico sempre vai ser grande, gigante na C e grande na B. Eu costumo dizer o seguinte, o Náutico é um time de B para A. Se eu tiver uma gestão boa, eu vou brigar e vou subir para A. Se eu tiver uma gestão ruim, eu vou ficar na meiota.
mas nunca cai para C. Eu concordo com o presidente Márcio Borba e com o Nilton o seguinte, Série C não é nosso lugar, isso é o que mais incomoda. E não estou falando isso porque sou torcedor do Náutico, mas é porque realmente a estrutura que o Náutico tem é muito maior que a Série C, sem desrespeitar ninguém. Agora, futebol é jogado. Futebol é jogado. Então, o Náutico, para sair disso, tem que trabalhar, tem que jogar e tem que vencer. Eu ainda não estou muito preocupado, porque como eu sou muito frio, principalmente em relação ao futebol, nenhuma goleada vai me trazer euforia, nem nenhuma derrota, a não ser que seja vergonhosa, aí me tira do sério, porque aí o cara não tem vergonha na cara. Vergonha na cara, lugar de vagabundo é na rua, não é no Náutico. E aí, Nilton, ele pode ter o contrato que for, a multa que for, é mandado embora. O clube não pode ser desmoralizado por causa de qualquer atitude. Veja o Flamengo, a atitude que tomou contra o rapaz lá, o Gabigol. E que já era para ter mandado embora. É um ídolo, é um cara vale bilhões, etc e tal. Se fosse um dirigente daquele tipo paizão, ia ficar por isso. Os dirigentes do Flamengo foram corretos com o Flamengo, tiraram a camisa 10 dele, que é muito mais que é 10%, que o cara é milionário, tiraram a camisa 10 dele, disseram, você não veste mais a 10. Então, tomaram atitude e preservaram o patrimônio, porque ele vale muito dinheiro para o Flamengo. Então, muitas vezes, eu vejo até, eu vi a entrevista do amigo Roberto Fernandes. Detalhe, Roberto Fernandes fez parte da minha diretoria, ok? Ele fazia parte da diretoria junto a Herbert, na época eu fui presidente. Então é um alvirrubro acima de tudo, um profissional, um alvirrubro acima de tudo. Então, vi quando ele disse a questão de como é o jogador hoje. Você até perguntou alguma coisa sobre a postura do jogador, os caras chegam assim, parece que estão meio alheios ao jogo. E eu vim de uma época que não era assim. Sim. Você tinha um diretor como Herbert Harrop, saudoso amigo Herbert Harrop, que é um diretorzaço, campeão com Antônio Amante, foi comigo. Você se lembra, nós fomos à final da Série B, sim, com a União São João de Araras, era um quadrangular. Ganhando do União, nós éramos campeões na Série B e passávamos para A. Empatamos aquele jogo de 1-1, fizemos 1-0, levamos um empate e ficamos em terceiro. Como só subiam 2, subisse 4, tinham subido para A. E Herbert estava à frente de tudo com aquele colegiado da melhor qualidade, Américo Pereira, Eduardo Araújo, Léo Medrado, nosso amigo Léo hoje está na... Era gerente, eu acho. Era gerente de marketing, depois... Enfim, Roberto Fernandes, que estava ao lado de Herbert. Então nós fizemos tudo, quer dizer, hoje me parece que realmente o futebol mudou muito. Mas se não tiver uma diretoria de pulso, eu não digo arrogante, prepotente, agressiva, não é isso. Não. É de pulso. Que se posicione. Se posicione, que dê as regras, que não tenha medo de afastar um ídolo, que não tenha medo de tomar uma atitude, porque senão ele perde o grupo todo se ele não fizer. Exato. Tantas panelinhas, não estou dizendo o Náutico, tá certo, Wilson? Estou dizendo que eu estou completamente afastado do executivo, não conheço o dia a dia do executivo. Em Minas Gerais, se não tiver uma diretoria de pulso, de moral, de conhecimento, que o jogador respeite, aí vira zona, porque cada um faz sua panelinha. O Náutico tem tudo isso, tem quadros, tem diretores do passado, do presente, tem uma marca, tem uma torcida fantástica, tá certo? Agora, precisamos acertar, fazer um ajuste fino, acertar o pulso. Os presidentes que tiveram sucesso, geralmente abriram o clube, chamaram a tudo e a todos, como nós fizemos no Conselho. Construíram pontes, admitiam contraditório. Eu cito o ex-presidente André Campos, foi campeão do centenário, tirando hexa do esporte, ganhamos Santa Cruz dentro do Arruda. Eu cito o saudoso presidente Valoar, que formou o colegiado e chamou todos ao redor dele, e outros presidentes que também assim procederam. Isto enriquece o Náutico. Quando o presidente se fecha, não porque queira, é porque é tanto problema no dia a dia que o cara fica meio insano. E ele se fecha e a gente perde o que tem de melhor no Náutico, que são as cabeças, é o capital humano que a gente tem no Náutico. Aí ele enfrenta dificuldades. Mas acredito que o Náutico, sinceramente, pode reencontrar o caminho da vitória com a diretoria plural, um conselho que já é plural, valorizando nossa marca, com a diretoria competente, essa torcida maravilhosa. Não, a torcida, vou contratar que a torcida paga. Também não é assim, porque hoje há uma inflação muito grande de salário do jogador. Mas se trouxer a torcida para dentro, se dialogar com a torcida, não, é o que eu estou tentando fazer hoje aqui, com a sua oportunidade, e o conselho dialogar com a torcida, com os sócios, com os próprios conselheiros, todos nós fizermos isso. O sucesso está na porta, Alexandre.
só falta a gente pegar ele porque o sucesso nos pertence. Temos que ser inteligentes, compreensivos, amplos, ouvir críticas e colocar quanto mais gente melhor dentro do Náutico. Se nós estivermos pelo menos reunidos, nós somos realmente muito fortes. Agora, dividido, amigo, nem o maior clube do mundo. Eu queria abordar esse tema ainda. Sim, fale, que eu Por tenho exemplo, umas perguntas para você. Um dos grandes erros que se comete, certo? Eu não sei se você defende isso ou não, mas há uma insatisfação, digamos, com um determinado treinador ou com jogador, você quer afastá-lo, demiti-lo. Um dos grandes erros que se comete é, no momento de cabeça quente, você vai estar demitido. Você tem que fazer, antes disso, um acordo com o jogador, porque você sabe que os contratos são altamente prejudiciais. Por exemplo, um atleta, se ele tiver um contrato de 2 anos, você tem que pagar todos os meses dos 2 anos, certo? Então, você antes tem que negociar com o atleta, chama ele, negocia, ó, não tá dando certo e tal, por qualquer motivo, faz um acordo com ele que você possa honrar, e aí sim você anuncia a demissão. Isso é a mesma coisa com o treinador. O treinador é um pouco menos, que me parece, tem que pagar metade do período que falta do contrato. É um pouco diferente. Mas também é uma coisa cruel, é muito custo, e você sabe que treinador... Eu sou contra contratos longos com treinador, porque é difícil, como você mesmo citou, um treinador que demore muito tempo. Agora, sou a favor da disciplina, mas também você tem que ter habilidade. Por exemplo, no caso do Paulo Sérgio, o que ele fez foi inadmissível, aquele ato dele, certo? Mas eu não mandaria embora. Agora eu daria uma multa. Aplicaria uma multa dentro para poder que a disciplina seja mantida. Então isso aí... A punição tem que existir. Tem que existir. Aí cada um pensa de um jeito e agiliza do outro. A gestão, a direção, presidente Márcio, quando ela tem uma postura desde o início, dificilmente a coisa sai do riscado. Porque da mesma forma que ela cobra o futebol e exige, ela também protege o futebol. Ela não deixa salário atrasar, ela dá condição de trabalho, ela dá apoio, ela dá a cara. Vou fazer uma crítica. Quem é o presidente Náutico? Que ninguém vê ele em canto nenhum. É pé de cobra. E eu não estou falando mal do Dr. Becker, não. Mas estou como alvirrubro cobrando satisfação. O dirigente não dá as caras, o Becker não dá as caras. Eu estou tranquilo com a Série C ainda. Porque eu sempre disse, é um campeonato longo ou curto. Porque é um jogo por semana. Então você pode treinar, recuperar time, chegar a reforço, você dá tempo de adaptar. Mas é um campeonato curto, porque são... E a primeira fase é só ida. É só ida. Então, assim, só um minuto, presidente. Então, é uma coisa muito... Assim, estamos chegando, temos um jogo atrasado, né? Por causa do problema no Rio Grande do Sul, mas que era um jogo complicado, porque o Ipiranga vinha complicando. Não sei como é que o Ipiranga vai voltar. Não vejo clubes em melhores condições que o Náutico. Vejo alguns assim, acho que o Náutico é o favorito ainda, o Atlético está preparado, mas você perde também um pouco oscila um pouco. O Náutico pode oscilar para melhor, que a gente também tem que pensar positivo, né? Mas chega. O ponto que tinha que perder, já perdemos. Vamos agora correr atrás de recuperar, vir ali para perto dos 4, começar a brigar, porque aí tem camisa, tudo. A Série C, eu disse no programa também passado, essa Série C está me lembrando das 2 últimas. O fator casa não tá nem a favor do Náutico, nem também contra. O Náutico pode ganhar muitos jogos fora de casa. Como não ganhamos do ABC, né? Mas veja, eu não tenho procuração nenhuma do presidente Bruno, nem delegação da autoridade dele. Mas Bruno é uma pessoa de um temperamento diferente. É um advogado, um cara mais introvertido, não tem aquela personalidade de estar em debates, em entrevistas. Não que ele não tenha competência, tem, mas não é dele. O que eu tenho sugerido nas oportunidades que tive com o presidente é que o clube precisa ter a melhor comunicação. O que eu estou fazendo aqui, Nilton, também. Melhorando a comunicação do conselho. Nós temos assessor de imprensa, Marcelo Aragão. Nós temos um site onde a gente publica algumas coisas, mas nós fazemos a autocrítica e dizemos, olha, o conselho precisa se comunicar melhor. O presidente Bruno, o que a gente tem conversado nas oportunidades que tive com ele, é que o clube tem que ter. Por exemplo, fazendo analogia, eu sou presidente do clube, você é meu diretor de futebol. Eu não preciso estar na linha de frente. Você tem toda a capacidade
para representar o futebol. Perfeito. Na minha época, eu era presidente, Herbert Harrop era diretor de futebol estatutário, já falei, América, Eduardo Araújo e tal. Eu não tinha necessidade, às vezes ia por uma questão do programa Querer Falar com o Presidente, eu era jovem, falava. Então, mas, na verdade, tendo um diretor como você, um diretor que tem essa capacidade de interlocução com a torcida, não precisa que o presidente o faça. Agora, se ninguém faz, aí o presidente tem que montar essa estrutura de comunicação, porque eu lamento muitas vezes algumas críticas que vejo à diretoria, ao Bruno, que a gente está lá dentro e, porra, não é assim. Mas a ausência do esclarecimento. Vou dar um exemplo. Determinados jogadores, não vou dizer o nome, não é a nossa intenção. Nós fizemos um levantamento lá com o Nilton no conselho mesmo, com o Malvi Rubro, e vimos que um determinado jogador, nos últimos 5 anos, jogou 240 jogos, aproximadamente. O cara é bom, ele não pôde enganar 5 anos, todos os clubes que ele jogou, e jogar 240 jogos enganando. Aqui foi um fracasso. Será que ele foi contratado para uma função e deixou-se que a torcida entendesse ele como artilheiro? Então é impossível esse ajuste fino de dizer, olha, eu estou contratando esse jogador para fazer esse trabalho de armação, ou ir buscar a bola atrás, o meio campo, ou fazer assistência, porque às vezes coloca-se o jogador no campo e a torcida não conhece, eu não conheço todo mundo que é contratado, e tem que se apresentar melhor as características para que a torcida não cobre daquele jogador o que a gente anseia há muitos anos, um homem-gol, um Cook, Felipe, Acosta e por aí vai, Rob Gol da minha época. Então, não, esse jogador é o cara que vai resolver meus gols, não, mas ele vai ajudar. Então, às vezes, essa interlocução, que eu vejo que existe uma ciência, uma conversa, critérios e que a diretoria está bem intencionada, mas que não tem essa linha de comunicação. É só essa sugestão, não é crítica, hein, pessoal? É uma sugestão que eu faço à diretoria. Eu vou puxar um assunto polêmico com o Nilton, que eu quero que ele é um fã e ajudou a vida toda a base, mas assim, só vou discordar de novo do presidente de uma coisa, e eu afirmo isso: o Náutico tem lei de mordaça. Já fiz um programa, já fui crítico, já chamei seu Becker para vir pro programa, ele disse que vinha, está aqui escrito, depois ele não quis vir, não sei o porquê. O assessor de imprensa dele ficou dar retorno, sumiu, também já bloqueei, não tem nada para falar com esse rapaz, até porque eu tenho sido prestado pro Náutico. Ele eu não sei, mas lá tem lei de mordaça, isso eu garanto. Eu desafio você pode até fazer um teste, certo? A base foi uma coisa boa que eu acho que o executivo fez, colocou um executivo de futebol para a base também. Certo? Quero chamar ele. Dias. Já ouvi falar bem dele. Eu tenho a melhor das impressões dele, certo? Já ouvi falar bem dele. Bem articulado, boas ideias. Então, acho até, e eu considero, e você também, a base fundamental para o clube, certo? Então, é uma pessoa que pode vir aqui expor. Até porque, quando você mostra boas ideias, bom trabalho, fica muito mais fácil ter colaboração. Até para o torcedor comprar a ideia do que o sem dúvida. presidente Márcio falou. Um exemplo, a base está assim, está precisando disso, vamos ter mais paciência. Um exemplo, Alexandre. Ricardo Malta e a equipe dele, né, João Guerra tá no conselho. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. CT. Trabalho maravilhoso. De novo, né? Porque o Ricardo já fez junto com o João Guerra um trabalho muito bom. Isso, evidentemente, estimula as pessoas a colaborarem com o trabalho para o CT. Certo? Da mesma forma, se você tem alguém que mostre que tem condições de fazer um bom trabalho, e a gente sabe que a base é carente, isso não é privilégio do Náutico. Não é histórico, não é Bruno Becker, não. O passado também mostra que a base sempre ficou relegada a um segundo plano. Né? Então, a gente seria uma oportunidade muito boa dele expor as ideias dele aqui. Então, eu vou pedir, né, ao nosso ex-presidente, Márcio Borba, que pudesse ser interlocutor, porque eu realmente tentei o contato com o assessor lá do Náutico, a pedido do próprio Bruno, o cara mal e mal deu retorno, não vou entrar em contato novo. Se o presidente Márcio Borba puder, eu gostaria de chamar aqui Thiago, que eu reputo como um grande treinador do Sub-20 do Náutico, conhecedor do futebol. Podia vir os dois, né? Vinha ele e o supervisor da base, que você está me dando uma notícia boa. O executivo, desculpe. Você está me dando uma boa notícia, porque eu acredito que a saída de qualquer clube é a base. E aí vai meu segundo momento. Eu queria que você me falasse hoje. O que é que você está encontrando dificuldade na base? O que é que o conselho está tentando ajudar a base? Você que é o presidente da comissão,
Qual é a visão de vocês para a base do Náutico? Bom, a gente tem várias ideias para a base, certo? Eu tenho algumas queixas em relação a isso, né? Mas isso eu não vou expor aqui no programa, né? Porque a gente tem que colocar isso internamente. Mas isso, de forma alguma, faz com que eu tenha me arrependido de ter votado e apoiado Bruno e Tatiana nessa eleição, certo? Mas eu tenho também, como todos nós, temos algumas queixas em relação ao trabalho que está sendo feito, né? E em relação, inclusive, principalmente, já que eu estou na comissão da base, como presidente da comissão por parte do Conselho, certo? Eu tenho algumas queixas, mas eu não prefiro. Mas você não deixou a bola quicando comigo, porque agora eu quero saber, meu. Infelizmente, eu não posso expor aqui publicamente isso. Vai ser uma discussão interna, certo? Você ainda vai ter essa discussão? Vamos ter essa discussão. E essa base, a base é tão importante. Eu vou citar alguns jogadores que deram super certo aqui no Náutico, vieram jogadores jovens, né? Mas que foram úteis naquele momento, mas no Náutico não ganhou nada. Igor Rabelo, por exemplo, veio de graça aqui para o Náutico. O Náutico só pagava a hospedagem dele. Sabe? Na minha época, Mas Ronaldo Alves, zagueiro, que veio do Inter, sucesso, 20 anos. Que ganhou Rony, né? Veio para cá, chegou até a seleção. Marinho. O Lucas Perry. Lucas Perry. Extraordinário, né? E tantos outros nomes. Vinícius. O Náutico não ganha nada. Então, quando você tem um jogador, imagine se esses jogadores fossem jogadores revelados pelo Náutico. Quanto o Náutico estaria um jogador, um atleta, mesmo não sendo excepcional, né? Jogadores Eric, Thiago, que você paga o ano todo o custo da base. Né? E você ainda tem agora com a questão de clube formador, você ainda fica com um percentual. O Náutico não é clube formador. Não, voltou a ser. Conseguiu? Estava em processo, porque é um processo longo, torcedor, não é assim, virar a chave. A informação que a gente tem é que conseguiu, tem até foto deles todos. Então, é um negócio indiscutível, a gente fica impressionado. Eu não sei se você sabe, aí eu vou defender. O clube formador teve um dedo pesado para Náutico, Sport Santa Cruz da federação. A federação do presidente Evandro, que o pessoal também tem mania de reclamar, até pela ignorância da informação, ajudou muito essa questão do clube formador. Eu vou fazer também um reforço em cima disso, né? Eu também não tenho a menor simpatia por Evandro, mas eu, como estava dentro durante a gestão de Marcos Freitas e Ivan Bronde, eu posso assegurar que Evandro ajudou bastante o Náutico naquele período, um período muito difícil, e ele sempre chegou junto. Então, eu tenho que fazer justiça, né? Não posso ser... Claro. injusto. Mas, Nilton, a base, como é que vocês estão vendo lá? Você está na comissão como presidente, ajudando o executivo, fez agora elogios ao executivo contratado, que tem boas ideias, né? É Rafael Vaz, é? Rafael Dias. Rafael Dias. Ele não é nada de Thiago Dias, não, né? Não. Ainda bem. E aí, ele está fazendo trabalho. E o conselho, onde é que está ajudando? Qual é a visão que vocês têm junto com o executivo para a base? Somos 5 membros, né, no conselho, né? Um deles, inclusive, o Dr. Gustavo Krause, que não queria nem se envolver mais com o Náutico, nem com nada, mas eu consegui convencê-lo, porque eu sei que ele é um apaixonado pelo trabalho de base, um lutador pela base. E aí eu consegui que ele fizesse parte dessa comissão. Foi bom. Então ele está nessa comissão e a gente tem se reunido pelo menos uma vez por mês com a comissão, com a diretoria de base e o executivo da base. Trocando ideias, discutindo propostas, certo? Vocês estão vendo... Tem algumas propostas que eu estou, assim... Você vai discutir nervoso, internamente. Mas vou discutir internamente, né? Porque ainda não conseguimos... Essas propostas são financeiras, para ajuda financeira? Para a base, porque se não fizer isso, a base não chega dinheiro para a base. O Náutico está perdendo muito todo atleta. Todo o dinheiro que tiver, perde. E o Náutico aí, muita gente diz, rapaz, mas revela pouca gente. Não, o Náutico está perdendo. O dinheiro está perdendo também, né? Porque se você sabe, um garoto desse ganha, quer dizer, a ajuda de custo para ele pesa muito, né? Família pobre, tudo. Aí você não paga, ou paga atrasado, ou paga muito pouco. Você vai perder, atleta. O Náutico tem alojamento para base ainda? Tem um alojamento com 34 pessoas. O Náutico tem 4 categorias de base: sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Certo? 34 atletas morando lá? O orçamento é ridículo, o orçamento para a base. Certo? E moram lá?
34 atletas moram no certo? clube, que é no caso no CT. Parece que tem mais de 100 atletas no total. Sim, porque tem gente que é daqui da região, assim, que vai e volta para casa. Essa é a maioria, pessoas que vêm do interior, ou de fora, ou de outro aqui, estado. que não tem condições de ficar em casa. E isso é muito importante para você tirar. Aí ele tem as 3 refeições, sabe? Pois é, a minha verticalização, não ia verticalização, ia facilitar isso, porque os caras iam ter o mesmo privilégio do profissional. A minha divergência em relação a você nesse ponto é o seguinte: como o foco e a preocupação maior é com o futebol profissional, eu tenho receio que, nesse momento, o dirigente, se for a mesma diretoria, ele olhe menos para a base. Não tem Você tem razão nessa preocupação, mas eu vou te tranquilizar. Por exemplo, eu estava aqui com o Luiz Gonzaga, e aí a gente falando, o presidente Márcio, ele disse, não, mas porque tem contrato, porque o Flamengo contrata. Eu digo o Palmeiras também. Para mim é indiferente se eu contrato um atleta da Europa, eu como Palmeiras, um exemplo, um atleta da Europa, um atleta do Paraná, um atleta da base. Foi o que eles fizeram com o Estevão. Foram conversar com o Abel, vamos ver atacante, a Abel disse, não, tem um menino aí, pode subir, Estevão. Se eu tenho esse dirigente que é do profissional e sabe da necessidade de contratação e sabe das informações da base, é mais fácil ele inserir esse atleta dentro da realidade do clube financeira e dentro da realidade técnica do que 2 diretorias separadas que se falam em reunião 2 ou 3 vezes por semana. E treinar também de forma similar, né? Treina de forma similar porque assim, eu defendo DNA, que tem gente que brinca até hoje com isso, mas pela ignorância não sabe o que é, aí desdenha. O São Paulo começou com isso lá atrás, com Tele Santana, Muricy, deram continuidade. Sub-13, sub-15, sub-17 e até o 20 jogam tudo da mesma forma dentro do DNA do clube. Quando vai profissional, o cara já não sente tanto. No profissional tem algumas alterações de forma de jogar, mas o cara já vem muito preparado. Então, assim, do que eu defendo, do que você defende de verticalização e até do que o nosso co-irmão, vamos chamar assim, o rubro-negro Luiz Gonzaga defende, eu acho que dava para a gente juntar as ideias de verticalização, porque nós somos a favor, e fazer uma ideia única. Mas eu não vejo outro caminho, Nilton. A base, e está de parabéns aí essa comissão, porque a base é o que vai garantir. E tem uma coisa fundamental que eu tenho certeza que você concorda comigo, tem que ter olheiros, mais de um olheiro para a base, para descobrir valores, para poder levar. O cara sai aqui, e Pernambuco tem, Lorival, conhece muito de futebol, boleiro, consegue desenvolver, é boleiro, vai para esses jogos. O segundo atleta que mais jogou pelo Náutico. Pois é, Maradona, que é um cara famoso aqui, exatamente. O antigo finado Nereu Pinheiro, conhecia muito, o cara vai, tem Walter aqui, que também está hoje já está no Santa Cruz, mas é aqui logo aqui depois do Arruda, é Campina do Barreto, desenvolveu muito atleta, o cara toca na bola, ele sabe. Aí você junta essa turma da bola com a turma científica, que eu também defendo, que é o analista de desempenho, que aí planilha tudo, sabe, tudo, todo movimento. Cara, fica mais fácil de você desenvolver. E assim, nós estamos num estado, torcedor, privilegiado. Pernambuco ainda tem a maioria da sua população, mais de 80%. Já foi maior, já foi mais de 90%, hoje é mais de 80%. 81, alguma coisa, que torce ainda por time do estado. Então todo esse garoto quer jogar antes de Real Madrid, de Barcelona, o cara quer jogar no Náutico Sport Santa Cruz. Eu fui para um treino do América, sub-20, quem tá lá é Neco. E eu tava ajudando... Neco Neco conhece muito. E eu tava ajudando lá, vendo as coisas, né, conversando. E aí eu perguntei, cheguei para os jogadores, alguns me reconheciam, dos 22 que estavam lá, tinha 2 do Náutico, que são torcedores do Náutico, o resto Sport Santa Cruz. Eu não vi ninguém torcer pro time de fora. A prioridade é os 3 grandes da capital. Aí o cara tem, mas eu também gosto de ver o Barcelona, gosto de ver o Real Madrid, é natural, até porque a televisão tá aí. Mas os caras ainda têm isso. Esse fenômeno, o Pernambuco conseguiu se manter como líder do Nordeste, por enquanto, porque pelas pesquisas que eu vejo às vezes, o Ceará, a Bahia, às vezes o Flamengo, o Corinthians, CSA, aqui não, é sempre os 3 maiores clubes de Pernambuco, depois vem o resto. Agora, isso foi muito culpa da bendita parabólica, quando inundou o sertão, inundou o interior,
o cidadão só via jogo do Sul. O Rio ou São Paulo. Rio São Paulo. Aí, poxa vida, eu estou torcendo pelo Náutico, mas eu vou acompanhar lá o Flamengo, o Corinthians. E isso ao longo do tempo terminou nos trazendo concorrente. É o que ele via, o que ele tá, você vai para o interior, às vezes me dói o cara com a camisa do Botafogo, do Flamengo, pelo amor de Deus. Mas somos ainda os heróis da resistência dessa questão. No Nordeste, sim. No Nordeste. Na Bahia, a segunda torcida do Flamengo, é maior que a do Vitória. Eu acho que só em Pernambuco, no Nordeste. Exato, que só a gente conseguiu uma. E quando você vai para Sergipe, Paraíba, aí é disparado. Paraíba, a torcida do Flamengo é. Então, veja, eu acho o seguinte: essa questão do futebol, para mim, é uma das maiores atividades econômicas de Pernambuco. Não há como negar. Sim. Nós tivemos 420, 430 mil pessoas nos jogos no Campeonato Pernambucano. Nós tivemos mais de 10 milhões de reais de renda. Nós temos nos 184 municípios de Pernambuco os torcedores que movimentam a cidade quando seus times vão jogar. Isso é no interior mesmo. Interior mesmo, Central, Salgueiro e Parará, são movimentos, a Petrolina. Então, essa é uma atividade econômica que precisa ser enxergada no estado de Pernambuco como atividade econômica. Todas as atividades econômicas no estado têm apoio. O próprio governo do estado apoia os incentivos fiscais, as indústrias, o comércio, infraestrutura para a agropecuária. E o futebol precisa ser entendido sem preconceito. Sim, como negócio. Como negócio, que traz movimento, traz renda, o jogo vai ser... Traz imposto, traz emprego. Imagine, vou fazer aqui um mundo perfeito. Os 3 clubes de Pernambuco na Série A. Não. Nós teríamos 57... Perfeito é a gente na A, eles na B. Na B. Para atividade econômica em Pernambuco, nós teríamos aí 57 jogos transmitidos para o Brasil inteiro de grandes clubes do futebol, jogando aqui, colocaria Pernambuco 57 vezes em outro patamar de divulgação, poderia se divulgar o turismo, as potencialidades do Estado em rede nacional, em streaming, etc. Tal. Então, o Pernambuco, que vende camisa, movimenta de torcida, de alimentos, bebidas, etc. e tal, é uma enormidade. Então, Pernambuco o futebol é uma atividade econômica importante em Pernambuco. Somos heróis da resistência, como comentamos agora há pouco. Os 3 clubes mantêm a liderança. Mas eu não vejo essa visão de que vamos apoiar o futebol. É mais uma coisa meio caricata, meio esportiva, não, se é Náutico, posso estar cruz. Não, isso aí é dos clubes que tem que manter, a iniciativa privada. Nós movimentamos dinheiro muito no Estado. E se eu estou na C, o Santa está na D e o Sport na B, Pernambuco perde visibilidade, dinheiro, movimentação econômica. Imagine os 3 clubes na Série A, as rendas que não dariam. Tá certo? O que se movimentaria de dinheiro no Arruda com 80 mil pessoas, aflitos com 20, 25 mil, que é uma coisa que eu não entendo, na época do Hexa era mais de 30, agora só cabe 18. Mas, enfim, imagine os clubes de Pernambuco nesse patamar. Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A. Talvez a gente precise repensar também o futebol como negócio e buscar apoios institucionais, porque os outros estados têm. Mas aí Pernambuco sai na frente de novo, e aí eu vou fazer uma defesa aqui. Enquanto a gente fica enraizado com pessoas que, eu acho que eu falei aqui, não sei se vocês concordam, a política, depois de 2015, política no Náutico tem atrapalhado o Náutico. Política de 14 para cá, houve aquele massacre em cima do seu Paulo Vanderlei, brigas políticas para ganhar a eleição, onde o Glauber Vasconcelos assumiu como presidente. Não estou dizendo que foi ele que fez essa guerra política, até porque não é nem muito o temperamento dele, né? Mas tinha um grupo e ficou nós contra eles, né? E desde lá para cá, o Náutico vem uma briga política acirrada, né? De só prejudica, eu não sei quem vai ganhar, mas sei quem vai perder, que é o clube. E tá aí, né? Afastou dirigentes, pessoas com serviço prestado. E assim... Denegriu. Exato, denegriu, aí o cara, né? A torcida fica mais exaltada, fica mais agressiva, um ou outro querendo decisões mais radicais, né? Que não vai levar a nada, não vai resolver nada. Ao contrário, piora a situação. E essa história no futebol pernambucano, ela andou se repetindo também com os outros clubes. Então, assim,
falamos aqui várias vezes, cabe ao presidente do executivo construir pontes. Já que o doutor Bruno Becker é introspectivo, eu até o conheço e sei que ele não é uma pessoa expansiva, mas acho que o cargo, a liturgia do cargo exigia outra postura, né? Estou com o Newton, né? Apoiei o Bruno Becker, não apoiei na época a eleição a própria Tatiana, porque não fazia parte do contexto. Acho que o Náutico precisava de uma mudança, né? Newton não está arrependido. Hoje eu repenso porque tem um fato, Newton, que isso me desagrada. Foi feita uma eleição e foi ganho a eleição. Essa eleição representava uma nova forma, um novo olhar para o clube. E ele afastou todo mundo que tinha esse novo olhar e trouxe todo mundo de volta com o olhar antigo, da antiga gestão, agora. Está lá a mesma pessoa que estava tomando conta da SAF, está lá a mesma pessoa que foi do marketing, que está agora hoje no clube, dizendo como tem que ser as coisas. Eu não estou vendo uma renovação. Eu não tenho de novo, eu não tenho nada contra essas pessoas. Essas pessoas são tão náutico quanto eu. Pensamos diferente. Ponto. Tanto é que eu não critico, não falo nome, deixo o cara trabalhar. Agora, então não tem mudança. Se não tem mudança, o resultado por enquanto está o mesmo. Deixa eu fazer um adendo, Alexandre, nesse ponto. Esse sentimento seu, coletivo, de que o Náutico se perdeu na desunião. Em dezembro de 2022, Kaká, nosso grande benemérito, nos chamou a mim, Paulo Monteiro, e disse, olha, vamos tentar, se vamos conseguir ou não, vamos fazer uma chapa única para o Conselho. Nós vamos trazer todos os alvirrubros de volta. E nós fizemos uma estratégia, eu, Paulo Monteiro, Kaká e Nilton participou, e nós fizemos, Alexandre, em 2023, mais de 50 reuniões na varanda da casa de Kaká. Eu fui para uma delas. Você esteve lá conosco, foi testemunha e colaborador. Chamamos todos os ex-presidentes que você possa citar, foram chamados. A maioria esmagadora foi. Alguns estavam com problema, não podiam. Todos se engajaram. E nós dizemos, a chapa é única, não tem lado. Nós precisamos que todos os dirigentes que estão afastados votem para o Náutico. São 270 vagas e dizíamos desde o início, nós não vamos conseguir preencher sozinhos 270. Foram mais de 100 catalogados, alvirrubro, liderança alvirrubras que tiveram conosco na casa de Kaká. Foi um trabalho hercúleo. No final, nós conseguimos a chapa única. E como havíamos previsto, não conseguimos completar os 270 nomes, mesmo trazendo todo mundo. Hoje eu tenho a felicidade, a chapa que deu origem a esse trabalho, a gente terminou não conseguindo fazer o consenso para a eleição da mesa, mas graças a Deus ganhamos a eleição, mas voto vencido é voto conquistado. Hoje não tem mais isso no Conselho, e eu estou lá no Náutico desde 1984 como sócio, 40 anos já. Meu título foi vendido por Júlio Alcindo de Oliveira Neto, meu querido amigo. Tenho 28 anos no Conselho. Fui diretor de patrimônio e presidente de 95 até 97. E eu conheço todos, converso com todos, Sim. Não tenho aresta com ninguém. Chamamos todos estão conosco hoje. Então, estou uma alegria na reunião do Conselho ver os ex-presidentes Sérgio Aquino, André Campos, Alexandre Carneiro, que saiu agora, Gustavo Ventura, todos os ex-presidentes que estão aí, Birilo, enfim, todos os ex-presidentes que tiveram no passado recente foram convidados, tá certo? Foram chamados, estão lá. As bases da pacificação, da reunião do Náutico está lançada. Nós temos 12 comissões, 60 conselheiros de todos os lados, todas as opiniões, com a multiplicidade. Bom. Nós estamos no momento de dizer, as bases estão construídas e pelo menos a mesa do conselho tem de ficar de braços abertos para receber a todos, para que a gente possa, sem nenhum ufanismo, sem nenhuma inverdade, simplesmente dizer o seguinte, o Náutico não é nosso, nós estamos agora por enquanto, aqui na frente. Daqui a pouco serão nossos filhos, nossos netos, pessoas que a gente não conhece que vão chegar no clube. Vamos preparar o Náutico para o futuro, como nós recebemos do nosso antepassado. Meu avô foi conselheiro de Eládio. Mas tem muita gente que é a primeira legislatura, o voto igual a mim. Então, o apelo é esse. As bases foram lançadas no Conselho. Vamos aproveitar esse momento para reunir o Náutico. Tem pessoas que têm alguma coisa contra as outras. Não é obrigado, não vai convidar para casa, para jantar fora. Mas lá no Náutico, a gente tem que se unir, porque vejam, nós estamos na Série C.
até um passado recente, era impensável. A gente estava na A, o clube da C, a gente dizia, pô, o clube da C. Nós somos hoje o clube da C. E depende de nós, a gente com essa reunião. O executivo ter uma largueza, quem vence é que tem que ter a obrigação de abrir os braços, chamar todos. Claro. Humildade. E hoje nós lançamos essas bases. E nós queremos entender que nós estamos num momento de RJ, de SAF, de tantas coisas mudando no Momentos Náutico. Importantes para que a gente reconstrua o Náutico. O momento é esse. Quem aceitar o desafio, vem para cá para junto. Quem não aceitar tem todo o direito de ficar. Não atrapalhe. Santo que não me ajuda, por favor, não me atrapalhe. Então eu acho que essas bases lançadas por Cacá, nosso grande benemérito, que eu e Paulo Monteiro tivemos a oportunidade de coordenar junto com o Nilton, eu acho que é o momento de nós dizermos, gente, pior já foi feito. Que é trazer todo mundo de volta. Tem lá André, Sérgio, todos os ex-presidentes estão indo lá, fácil. Paulo Vanderlei, e todos estão lá. Glauber já convidamos várias vezes. Então, todos estão lá discutindo os ex-dirigentes. Agora é mais fácil, amigo. É em nome do Náutico a gente construir a solução. Bem, estamos chegando ao fim do programa. Programa show de bola, gostei muito. Vou sair com essa frase. Inclusive, acho que vai ser título. Vou sugerir a produção, título da chamada do programa. Homem de Melo conversa com o Conselho Deliberativo do Náutico, a Casa do Povo. Exatamente. Porque o Conselho é a Casa do Povo. Para mim ficou muito claro. Eu fui executivo, né? Porque eu fui diretor de futebol. Mas a Casa do Povo, quem escuta a torcida e o sócio é o Conselho. É o conselheiro. E que o sócio pode cobrar, porque o sócio votou nele, né? Votou na chapa. Sim. Então o sócio pode cobrar. Educadamente, civilizadamente, propondo ideia, porque tem cara que só fica aí jogando pedra, ó. Mas propondo ideia. Então, queria passar a primeira palavra ao doutor Nilton Moraes, meu amigo, né? Apesar dele discordar de mim. Mas sempre pensou bem no Náutico, sempre. E quem arrastou essa eleição foi ele. Sem dúvida. Então, passar a palavra a você, Nilton. Você faça suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, agradecer os elogios, né? Evidentemente, algumas divergências são normais, naturais. E é um exagero dizer que eu ganhei a eleição, é um exagero, evidentemente. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tive uma participação grande. Muito relevante. E muito importante também da gente poder apresentar, certo? E está muito claro que a mesa do Conselho atual do Náutico está fazendo todos os esforços para que as pessoas se posicionem, para que seja realmente um conselho plural, mas um conselho único que pense no Náutico, né? Isso, participação durante as reuniões, todo mundo tem voz, sem nenhuma restrição, sem nenhum constrangimento de ninguém. Então, isso aí tem se procurado, doutor Aloísio, Márcio, Maurício e Nazi, todos têm procurado unir o Náutico. Unir o Náutico, que a gente tem que se unir mesmo. O momento é difícil, né? Muito sacrifício. O futebol hoje é muito diferente, os custos são muito maiores, né? Você vê jogador mediano, qualquer jogador mediano quer ganhar 40, 50 mil. Certo? Então, a gente tem que ajudar. Foi muito importante ajudar, foi muito importante essa participação e a gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição. Porque você só vai ter que me dizer depois que você não quis dizer da sua reunião com o Becker. Com o executivo, não sei se é com o Becker, é com o executivo. Amigo Alexandre, eu quero, em nome do Conselho Deliberativo, agradecer o espaço, dizer ao torcedor, ao sócio do Náutico, que o Conselho Deliberativo é formado por torcedores como eles. Nós temos um estatuto e um regimento a obedecer, como o executivo tem o regimento do executivo. Qualquer informação que a imprensa precise do Conselho, primeiramente tem um colega de profissão, que é o Marcelo Aragão, que vai buscar as informações e dar informação fidedigna. Claro. Temos tido a alegria de ver o Conselho sempre cheio nas reuniões que nós fizemos de janeiro até maio, com 80, 100, 100 e poucos conselheiros. Isso nos estimula, as 12 comissões formadas em ritmo de trabalho, e dizer que, se depender do Conselho Deliberativo, o Náutico voltará no futebol à Série A
E voltará a ser também um grande clube nos outros segmentos, esportes olímpicos, no social, Sim, no remo, é nossa origem. Né? E isso também é importante, porque o Náutico é um clube que tem futebol, mas não é só futebol. Então essa é a nossa riqueza também. Então eu quero desejar a todos um ótimo programa, que assistam com atenção, porque a gente procurou passar as informações fidedignas. Agradecer mais uma vez ao amigo, desejar que todos fiquem com Deus e que o Náutico possa, quem sabe, o ano que vem a gente esteja conversando aqui na B, Sim. já falando do retorno da A. Galera, Homem em Campo, tive a honra, para mim é uma honra, ter pessoas, tanto serviço prestado ao Clube Náutico Capibaribe, né? Muita satisfação, conhecimento e a frase, para mim essa eu vou guardar. A verdadeira casa do povo alvirrubro é o Conselho Deliberativo. Tem total meu apoio e sei da seriedade também do presidente, Dr. Aloysio Xavier. Aquele abraço. Próximo programa, o bicho pega.